Ele escolheu as piores habilidades porque queria ser comum, mas se tornou Overpower Parte 3. A história continua quando o Earth está ali de boa, descansando embaixo de uma árvore, decidindo se conectar com a natureza e relaxar. Mas logo na sequência surge uma fada voando até ele, e ao pousar ele percebe que estranhamente as fadas estão gostando muito dele, e ele simplesmente não entende a razão disso. A fadinha até aterrissa ali em seu dedo, desejando fazer um contrato, mas ele se desculpa, explicando que ele não pode fazer isso porque seu cristal está quebrado. A fada meio que aparenta não estar nem aí, simplesmente vai brincar com seu cristal, e o Earth até acaba se divertindo com isso. Ele acaba checando na sequência seus status e percebe que todos haviam aumentado. Isso significa que ele pode aprender agora novas habilidades de níveis avançados. Ele analisa todas as opções disponíveis e fica animado, porque dominar novas habilidades permite que ele lute de novas maneiras. Mais tarde, ele decide enfrentar sua primeira masmorra. Enquanto caminha pela caverna escura, as memórias de suas explorações da juventude retornam e ele se sente nostálgico. Sua habilidade o alerta para um perigo oculto, então ele o esquiva e continua sorrindo. Ele nunca imaginou que viveria algo do tipo novamente e se sente cada vez mais empolgado por conta da adrenalina de não saber o quão escuro pode se tornar a caverna e tal. Nisso ele para ao chegar em um local bem escuro e após um breve silêncio ele percebe um par de olhos vermelhos chegando ali na escuridão. Eles são de uma aranha gigante que surgiu na sua frente. Earth, movido pela adrenalina, puxa seu arco e atira uma flecha e essa acaba acertando na cabeça da aranha em cheio, e isso, apesar de a derrubar, não foi suficiente. Earth resolve mudar a estratégia e utilizar feitiços de vento de alto nível, e isso faz com que o monstro caia de costa, mas para sua surpresa de novo, ele se recupera rapidamente e parte para o contra-ataque. Earth pensa rápido e utiliza sua técnica nova, High Jump, uma técnica que ele aprendeu logo antes de entrar na caverna, mas o abobado esquece do teto da caverna e bate a cabeça. Ele ignora a dor e usa um chicote que comprou recentemente como um laço para puxar a aranha em sua direção e a finaliza com a bicuda aprimorada pelas lâminas de seus pés. Boa, meu querido, finalmente fez uso desse sapato aparentemente desconfortável. Passada a adrenalina, ele acaba por sentir a dor em sua cabeça ali devido à porrada que ele deu com um salto mal calculado, e ele já sabe que precisa levar isso em consideração na próxima dungeon que ele enfrentar. De repente ele observa algumas luzes roxas e imagina que elas são fadas das trevas. Elas aparentam estar conduzindo ele para algum lugar e ele resolve dar corda para ver onde isso ia dar. E bem, quase que não deu em lugar nenhum, pois a passagem era terrível de se atravessar. Ele mesmo menciona que se fossem outros carnavais ele não conseguiria tancar uma aventura dessa. O que tornou essa travessia possível foi uma habilidade que ele possui que faz com que ele consiga estabilizar seu centro de gravidade, e por conta disso ele consegue chegar ao fim do desfiladeiro. Ao chegar no local mais seguro, Earth percebe que as fadas estão se reunindo ao redor de uma pedra, insinuando que ele deveria investigá-la. Earth pescou a dica delas e com isso tentou mover a pedra. Como recompensa, ele descobre uma porta secreta. Ele a abre e vê uma caixinha e ele fica ali todo emocionado, comentando que momentos como esse fazem da aventura algo legal e muito mais recompensadora. Ele dá uma averiguada ali no exterior da caixa em busca de armadilhas e tal, antes de abri-la, e vendo que estava safe, resolveu abrir e lá ele encontra um antigo anel. Ele nem sabe o que fazer com esse anel e resolve guardar no bolso. Isso ele agradece às fadas, pois graças a elas ele conseguiu esse item diferente. Após isso, Earth recebe uma mensagem dos criadores do jogo e até de outros jogadores, informando que irão anunciar a segunda fase do baile de fadas. Ela se chama Batalha com as Fadas. Ele retorna para a cidade o mais rápido que pôde e se junta aos outros jogadores na praça principal, onde são informados de que suas fadas agora poderão evoluir, bastando competir e vencer um certo número de lutas PVP. E com isso, elas poderão assumir novas formas e adquirir novos poderes. No entanto, o ADM do jogo já avisa que lutar contra o mesmo oponente não contará para a evolução. Então os jogadores devem buscar novos desafios, e os 16 melhores jogadores desse modo especial serão convidados para um torneio que lhe garantirá ótimos prêmios. Os jogadores também podem obter títulos especiais que os destacam dos demais. É explicado também que os jogadores poderão ganhar títulos especiais baseados em seu estilo de jogo. Eis que surge o tópico de maior interesse ao nosso prota. Aqueles que não conseguiram fazer contrato com as fadas da primeira vez, agora têm uma nova chance, desde que reparem seus cristais de contrato por meio de PVP especial.
local. Esses cristais reparados têm uma taxa de sucesso garantida para que o jogador não corra o risco de ficar sem uma fada, e inclusive esses cristais terão uma boa chance de desbloquear uma fada rara para o player. E como agora está sendo desbloqueada a auto-identificação das fadas, ou seja, agora elas têm consciência de si, agora elas vão passar a se comportar de uma forma diferente. E para finalizar, a administração do jogo diz apenas que eles fiquem de olho no site oficial para novas atualizações. Earth então percebe que todos estão super empolgados com esse novo anúncio, no entanto ele se pergunta como isso funcionará, já que muitos jogadores nem gostam de PVP. Ele só espera que as pessoas não fiquem incomodando a galera que não curte esse estilo de jogo. Nisso ele se dirige à área dos ferreiros, onde Black, seu colega lá, assegura que não há com o que os artesãos se preocuparem com esse PVP. Todos os artesãos concordaram em avisar caso alguém quisesse se esforçar a lutar, e isso provavelmente será suficiente, pois ninguém quer ser alvo de uma guilda toda. Earth fica contente em ouvir isso. Black quer saber se ele já foi para a nova cidade, a que se chama Nexia. Black comenta que eles colocaram um portal de teletransporte no local, então é fácil de ir e vir até lá. Ele inclusive explica que o pessoal focado no PVP está indo para lá, até para não atrapalhar quem não gosta dessa modalidade de jogo. Earth fica feliz em ver que as pessoas já estão começando a se dividir em grupos. Ele reconhece que a forma imprevisível dos humanos agirem quando comparados à inteligência artificial de um jogo single player é o que torna os jogos online tão especiais. Earth questiona se Black não está interessado em competir, e ele diz que pretende deixar a luta para os outros jogadores. Earth então se questiona como ele vai proceder a partir daqui. E bem, após chegar o primeiro dia da atualização, Earth, que estava uns bons dias ali sem logar, já se questiona se há títulos adicionais nos players disponíveis ou não. Nisso as pessoas começam a olhar para ele e percebem que ele está portando um título raro. Ele resolve dar uma conferida nos status e, meus queridos, quando o Prota vê o título que ele tá carregando, provavelmente a alma que saiu do corpo. O título em questão se chama Aliciador de Fadas, que basicamente é um título dado àqueles que são amados pelas fadas, e para ferrar ainda mais, esse título sequer pode ser desequipado ou excluído. Ao menos, é claro, se o player lute uma batalha PVP especial durante o evento. Earth desaba de vergonha por sequer saber que isso estava rolando. E para ajudar, as pessoas estavam olhando para ele com olhares bem julgadores, até porque olha o nome do título que o maluco estava carregando, né? Nisso, Earth se lembra que para ele conseguir retirar esse título indigesto, ele só precisava lutar uma luta. Então ele começa a implorar para alguém lutar com ele. Isso parecia ser fácil, porém não é. As fadas não querem enfrentar Earth. Uma garota chamada Rona aparece e aceita lutar com ele, o fazendo literalmente chorar de felicidade. Rona se apresenta e chama Earth pelo nome. Ele pergunta se ela o conhece, ela diz que sim, e que é membro do Blue Collar, ou seja, a guilda onde Zoe é líder. Como ela é usuária de artes marciais, ela ficou impressionada com o chute dele, e por isso queria apreciar uma luta contra ele. Earth agradece mais uma vez por lutar com ele. Nisso ele percebe que o pássaro fada de Rona grudou os olhos nele e não parava de olhar por nada. Ele até se pergunta se ele queria dizer algo, mas o pássaro fica apenas olhando. Rona fica boba com a cena, pois segundo ela, ele é muito tímido e nunca tinha feito isso com ninguém. Nisso, o queridão resolve simplesmente desistir da luta, pois não quer lutar contra Earth. Como se já não fosse desgraça o suficiente, o pássaro voa ao redor e pousa em seu ombro. Todo mundo fica olhando e conclui que, bem, o título de Aliciador de Fadas não era mentira. Earth tenta lutar diversas vezes, mas nenhuma fada quer enfrentá-lo. Ele cai no chão se sentindo desanimado e Rona nunca viu uma habilidade assim antes. Pois é, complicou. Alguns dias depois, Earth está ocupado ali preparando um rango quando Rona o chama para pedir um conselho. Ela nem disse nada e ele já mandou na lata que ela estava com problemas em alimentar sua fada e queria que ele fizesse alguma comida que as fadas gostam. Ela se surpreendeu e disse que sim e perguntou como ele sabia. Ele simplesmente respondeu que isso está acontecendo com uma frequência absurda, então deixou de ser surpresa. Ela questiona Earth sobre os motivos de estar acontecendo e ele disse que viu um homem servindo ali uns pães para uma fada, porém ela já não estava comendo isso. Nisso, o homem reconhece ele como um ótimo cozinheiro e pede para ele fazer algo para a fada comer.
o tal do Karag. E isso deu muito certo, a fada começou a comer e agora todo mundo tá querendo comprar essa comida de Earth, fazendo com que ele ficasse sobrecarregado. Nisso, Earth pede a Rona para ajudá-lo e ela vem. Ele agradece pela boa vontade dela, mas ela disse que quem deveria agradecer era ela, pois Earth já tinha alimentado a sua fada com o Karag também. Earth comentou que as coisas ficaram melhores agora, que ela veio ajudar. E outro fator que vem ajudando, os outros jogadores se engajaram com a causa e passaram a fazer comidas para as fadas também. Nisso, Earth diz que está na hora de fechar a loja, e nisso, Rona pergunta se ele irá fazer algo após isso, e ele diz que gostaria de fazer algo diferente, afinal ele só estava fazendo comida o tempo todo. Nisso, ela dá a ideia dele ir com ela até a cidade de Nexia. Eles se teletransportaram para lá e vão direto para a área de PVP. Eles estão assistindo uma luta ali e Rona nota que há algo estranho sobre o lobo que está atualmente lutando. E ele concorda. A luta começa e o jogador com a fada pássaro interage bem com seu familiar. No entanto, outro jogador chama seu familiar para ajudá-lo durante a troca crucial, mas o lobo ignora o comando de seu mestre, levando-o à derrota. Rona quer saber o que acabou de acontecer, porque ela não achava que uma fada poderia ignorar os comandos de seu mestre. Earth revela que o cara é um escravagista de fadas. Esse é o termo utilizado para descrever aqueles que abusam de suas fadas. Eles agridem as fadas para fazê-los fazer o que eles querem e não os tratam gentilmente. Algumas das fadas podem parar de ouvir como resultado. O perdedor fica frustrado e se prepara para bater em sua fada. Earth apenas diz que algo muito ruim está para acontecer. Ele explica que uma vez viu um vídeo de um usuário escravagista de fadas forçando seu familiar a lutar até o limite, e isso resultou em uma penalidade óbvia e merecida. A penalidade foi que ele teve que lutar contra sua fada, que ficou mais poderosa, e por conta disso o jogador não teve chance. E não parar por aí, ao perder a luta, a fada leva dele o cristal de contrato e retira dele todos os dados relacionados às fadas, ou seja, o jogador cai num limbo. Na sequência, o escravagista ali na frente dele se segura, dá uma esbravejada, mas sai. Earth diz que ele provavelmente sabia o que iria acontecer e por isso não foi mais longe, e Rona não sabia que existia um sistema assim. Earth revela que esse é um sistema semelhante ao que foi empregado em jogos online mais antigos, que diferente dos jogos atuais que pegam leve com os jogadores, em outros tempos não era assim, e que provavelmente os criadores do jogo queriam inserir esse tipo de mecânica, seja como um easter egg ou homenagem a tal. Earth diz então que está cansado e decidiu sair do jogo para descansar. No dia seguinte, Earth está de volta ao jogo e ele recebe uma curiosa visita. O perdedor do dia anterior, ao ver o título que Earth detém, mencionou que queria se conciliar com sua fada. Ele comenta que viu um vídeo de uma fada atacando seu mestre e que não quer sofrer o mesmo destino. Enquanto Earth brinca com o familiar dele, ele quer saber o porquê o dono foi tão cruel com ele desde o início. O perdedor explica que não sabia como cuidar de seu familiar, e que ao ver a galera ali tratando seus familiares como se fossem feras de circo, ele fez o mesmo, mas justamente após a última atualização, onde as fadas passaram a adquirir a autoconsciência e personalidade, esse tipo de tratamento já não funciona mais, e por conta disso, ela parou de ouvir ele. Ele confirmou que isso aconteceu após a atualização, e ele, sem saber o que fazer, começou a bater nela, e que bonito, hein? Que bonito! Ele pelo menos teve a decência de reconhecer que estava errado, e que ele queria, se possível, que Earth lhe dissesse algo que pudesse ajudar. Earth então menciona que a única coisa que pode ajudá-lo nesse momento é tratar a fada como amiga. Deveriam fazer as coisas juntas, parabenizar a fada após cada luta, compartilhar comida com ela e se despedir antes de fazer logout, enfim, criar um vínculo com a fada. Nisso o cara questiona se ele era o cozinheiro aliciador de fadas. Earth pede pelo amor de Deus que ele não faça a besteira de chamá-lo dessa forma. Nisso ele pede a Earth para que ele fizesse algo que sua fada gostasse, e Earth acata o pedido. Earth prepara o petisco ali e dá pra ele. Ele oferece pra fada. Ela fica meio na defensiva por conta de tudo que tá acontecendo, mas por conta do cheiro gostoso, ela arrisca aceitar. Ele nesse momento pede desculpa à sua fada, e esse gesto gentil, conjuntamente com a comida, dispersa a energia negativa ao redor da fada. Foi o momento mais legal do episódio com sobras. O cara agradece a Earth com lágrimas nos olhos e os dois recomeçam juntos, prontos para viverem uma nova vida. A admiração de Earth pelo seu trabalho é interrompida por um velho que comenta o quão maravilhoso é o que ele acabou de testemunhar. Ele se apresenta como Silver, informa a Earth que eles precisam conversar e pergunta se podem ir para algum lugar onde não haja muitas pessoas por perto. E agora, meus queridos, quem é esse cidadão? Bora descobrir junto comigo na parte 4? Então deixa o like e comentem nos comentários. Quero saber quem é o Silver para que eu traga o recap para vocês.